Cadu Cinelli, ele que é do grupo Os Tapetes Bordadores de Histórias. Não. Os Tapetes Contadores de Histórias e do Percurso Afetivo. Lovex, lembrando que o programa Bike de Histórias, ele é uma das contrapartidas do projeto Vaquinha, campanha, projeto Bike de Histórias. Eu acho que eu usei muito projeto, eu tô toda atrapalhada hoje. Oi, Cadu! Cadu, eu vou chamando algumas pessoas para entrar aqui na live. Vou apertar aqui a setinha. Isso eu aprendi participando da live de um amigo. Ele falou assim: aperta a seta e chama o pessoal. Aí eu vou apertar aqui a seta e colocar também aqui o link para a campanha Vaquinha, para o pessoal que tiver interesse. Vou chamar quem tiver. O Glauter tá ao vivo. Vamos pesquisar as pessoas que estão ao vivo. Eita! O pessoal parece que não tá muito ao vivo. Não tá usando o Instagram nesse momento. A Lela! Vamos olhar aqui. Algumas pessoas. Vou chamar todos esses. Vamos chamar todo mundo. Oi, Dani! Mais um oi já tá valendo. Glauter! Vou lá, gente. Quase que encerro aqui a live. Toda atrapalhada. A colher de pau pode me dar uma bronca. Oi, Cadu! Eu vou te chamar pra conversar. Peraí, ó. Chamar aqui o Cadu. Dani! Saudades de você aqui nas lives, Glauter! Oi, Scarlett. Tudo bem? Tudo bem, e você, Scarlett? Tem a colher de pau, não é isso? Conhece a colher de pau? Ah, já tinha visto ela antes, nos vídeos, que lindo! Tudo bem, colher de pau? É a produtora, ela manda em tudo. Eu sou meio... Então, às vezes, ela vai me dando os toques, ela fala assim, Scarlett, pergunta tal coisa, ou ela fala, Scarlett, tá dando tempo da live, vocês vão prolongar ou não? Tá certo. Ó, o Glauter, ó, grande Glauter, você, grande pessoa, que lindo, ah, que ótimo. O Glauter é um lindo, sempre acompanha aqui o programa Bike de Histórias, é um lindo. Que bom, que bom. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Colher de pau! Oi, colher de pau, como é que você vai? Eu espero que você esteja sempre aí conosco também, tá, colher de pau? Ela se mete em tudo, tá sempre... É quieta, mas tá sempre... É quieta, não falam nada, mas tá sempre... Se mete em tudo. Se mete em tudo, tá certo, é assim mesmo. Que bom, que bom. Você me ouve bem, Cadu? Ouço bem, e você me ouve bem também? Também, tô te ouvindo bem. Perfeito, perfeito. Ah, o Glauter tá dizendo que a gente precisa de óculos novos. Acho que não. Eu acho que não, Glauter, acho que não. Não é isso não. Não mesmo. Cadu, hoje teve uma coincidência muito gostosa, assim. Eu tô fazendo uma oficina de contadores de histórias. E a gente hoje estava vendo o trabalho das artilheiras das moças do Chile, que bordavam a partir das roupas das pessoas que tinham, dos seus parentes que tinham desaparecido. Sim. E eu achei uma coincidência, porque você faz parte dos Tapetes Contadores de Histórias,
E até eu comentei com o pessoal, olha a coincidência, assim. Sim, olha que linda, que coincidência boa. É muito forte o trabalho, né? Todo o trabalho das arpieiras é um trabalho muito intenso, necessário, né? O quanto que a gente entende ali, como movimento, algo que foi acontecendo como denúncia, né? Como uma maneira de falar quando a gente é silenciado, né? Sim, Como e de maneira os tecidos poética. falam. Como? E de maneira poética. E elas encontraram uma maneira poética de falar. Com certeza, porque essa possibilidade do tecido falar com a gente quando não se pode falar, né? Quando se é silenciado, precisa denunciar. Você sabe que essa questão do tecido como uma possibilidade de fala, ela é muito recorrente. Eu fico lembrando agora mesmo, assim, me passou a lembrança da Zuzu Angel, da estilista, Sim, é verdade, é verdade. e que ela denunciou, né? Fez várias denúncias quando teve o desaparecimento do filho dela e ela já sabia de alguma forma, através das denúncias, que o filho poderia ter sido morto pela ditadura. E eu acho que tem um fato muito bonito, assim, e ao mesmo tempo muito triste, mas que demonstra a força dessa mulher, né? Que a Zuzu Angel foi fazer um desfile em Nova York. Ela preparou o desfile inteiro, né? Tava tudo meio que preparado e quando foi assim notificado a ela que tinha a morte do filho dela, que ela ainda não tinha o corpo, ela estava procurando o corpo do filho, ela tingiu de preto os vestidos, né, que iam ser para o desfile. Ela colocou cruzes como se para encarnar de alguma forma o luto. E Que como isso foi forte, muito forte, forte, muito muito forte. forte. E a Zuzu Angel fez também uma homenagem ao filho, ao Stuart. Ela fez uma homenagem com as estampas do, de alguns pijamas, de algumas roupas que ela fez com estampas de desenhos infantis, só em homenagem ao filho dela. Olha que interessante, Olha só. né? Então, quanto que o tecido pode falar em algumas situações. Então, a gente tem a arpieria como movimento de fala do, quando há um silenciamento, né, no Chile, mas a gente também vai ter a arpieria, a Zuzu Angel falando, né, com sua arte têxtil, quando fala, por exemplo, do seu filho. Isso é muito interessante, né? É muito bonito. E traz. E tem muito é o contar a tua história. Tem uma ancestralidade, né, nesse tecer. Sim. E uma metáfora para o próprio contar histórias. É muito. É muito. Eu tô lembrando da Penélope do Ulisses. Eu tô Sim, lembrando da Penélope. com certeza. Sim, Da Penélope do Ulisses. a Penélope, ela espera, ao mesmo tempo ela decide, né? Ela tem um fio do destino Sim, na mão, né? O fio do destino que ela tece e destece. A gente tem essa imagem dela, né? Como alguém que pode escolher a espera ou não, com quem ela quer estar. Então, o quanto que isso é forte, né? É envolvente o fio que tece a própria vida, né? Que é a própria vida. Tem vários estudos, sabe, Scarlett? Vários estudos em relação a isso. Muitos. Nossa, é impressionante. O como que a gente pode jogar com essa possibilidade do tecer e destecer, do bordar e do costurar com a própria vida. E com as histórias, é claro, né? é fascinante. Hoje eu tive um Muito. contato e foi muito emocionante, porque as professoras estavam ali, a Catita e a Sheila Santos, que são contadoras de histórias. Uhum. E elas contando algumas histórias delas mesmas,
e mostrando alguns trabalhos a partir de vivência delas, das memórias delas e também de histórias, de contos populares e tudo mais. Mas parece que há aquela identificação que a gente se vê envolvido, né, nesse tecido, pela Sim, identificação. sim, sim, é Pela isso. identificação. E a gente pode pensar também, Scarlett, que o tecido é a pele, né? A gente é feito de tecido, né? De alguma forma nós somos um tecido também. Então, esse tecido que tem as nossas histórias, que tem a nossa, que registra de alguma forma na gente a história da nossa vida, ou através de uma ruga, através de uma marca, uma cicatriz, ou então da nossa ancestralidade, como você mesma disse, né? Aqui tem parte da minha família, né? Da combinação entre meu pai e minha mãe, e do pai da mãe da minha mãe, e do pai e da mãe do meu pai, e assim vai, né? Tá todo mundo aqui junto comigo, né? Assim como estão nos meus ossos as histórias e as memórias deles, né? Porque é tecido ósseo também, né? Então, as histórias, elas estão cravadas nas nossas peles, nos nossos tecidos também que a gente carrega, né? Em tudo da gente. Ah, aliás, a Catita entrou. Uma Ai, das moças Catita! das contadoras de histórias que estava dando a oficina hoje, a Catita conta contos. A Catita Uhum, tá entrando. que legal. O próprio Glauter falou que tem uma música do Chico Buarque sobre a Penélope, né? Olha só. É verdade. É um mundo. A sua trajetória como contador de histórias, eu estava pesquisando. Começou junto a partir mesmo do Tapetes Contadores de Histórias, que você entrou, você deve ter. Você tinha, acho que uns 20 anos, a 22. Pelas É, eu contas era, que eu fiz, assim. Já eu, começou eu era novinho, eu tinha 18 anos. de cênicas ou não? Como que foi esse processo? É, foi assim. Eu estava na universidade, né? Estava na escola de teatro da Unirio. E aí, na época, eu tinha acabado de entrar na universidade. E foi quando o Tarrak Aman, que é esse diretor de teatro, ele é artesão, contador de histórias, ele é francês, ele é franco-argelino, ele estava aqui no Brasil na época, dando uma série de oficinas. Assim, E estava tendo uma greve. A verdade é essa, Scarlett. É que estava tendo uma greve na época, em 1998, uma greve daquelas enormes. E durante a greve estavam tendo algumas oficinas na faculdade. Olha só, o Glauter está falando a música em homenagem a ai, Zuzu em Angel. homenagem a Zuzu Angel. Olha, Glauter, oh, que interessante, eu não sabia. Eu, Você pelo que eu sabe qual é lembro, a tem um música? filme sobre a Zuzu Angel. Tem um filme, E eu sim. acho que toca a música do Chico no final. É que eu não lembro muito direito. Mas Eu vou pesquisar isso para juntar uma coisa com a outra. Olha só. Obrigado, Glauter. Muito obrigado. E aí, estava contando que teve essa greve, estavam tendo várias oficinas lá na universidade, e teve essa oficina do Tarraque de teatro. E eu fui conhecer o trabalho dele, né? De teatro, era relacionado ao treinamento psicofísico, né? Do treinamento do ator. E nisso que eu fui descobrir o trabalho dele, tinha já um grupo de alunos e ex-alunos, né, da universidade que estavam treinando direta, assim, já constantemente com ele. E ele trouxe na época um trabalho com os tapetes contadores de histórias, que na verdade lá na França se chama Racon Tapis, que ele já desenvolve há muitos anos e que ele fez com a mãe dele. E quando eu vi o trabalho do Racon Tapi, com o Tarrak e com todas as pessoas que na época estavam juntas ali na universidade, foi assim uma descoberta de mim mesmo, como encontrando ali uma possibilidade de trabalhar algo que me movia muito, que era a possibilidade de contar histórias, de lidar com a literatura, com as artes visuais, porque sempre gostei muito de fazer coisas, desenhar, pintar. sim, E
e ter algo mais autoral, né? Ligado mais à performance, mais por aí, sabe? Sim, sim. E aí, quando eu vi, eu me encontrei. Eu vi ali essa possibilidade de estar brincando. Eu me senti brincando novamente, sabe? Aquela brincadeira, fazendo as vozes dos personagens, jogando. E eu falei assim, nossa, eu acho que tem tudo a ver comigo. E foi assim que começou o trabalho, ah, me descobri como contador de histórias ali no grupo. E com as pessoas do grupo, né? Na verdade, com o Arley, com a Rossana, com a Andréia, com a Helena, com todas as pessoas, né? Com o Edson, né? Com a Ilana, que também participou do grupo. Todas as pessoas que atravessaram, a Ana Luísa, né? Ana Creton, né? A gente foi estabelecendo, se construindo, se conhecendo como contador de histórias. Sim, Glauter, eu lembro quando eu fui há muitos anos. Então, foi assim que eu fui me descobrindo como contador de histórias, como alguém que começa a viver e que as histórias começam a atravessar a própria vida, né? De alguma forma. Vai além do próprio ofício, né? Eu já estou. Eu tenho. O Arley fala uma coisa muito interessante. O Arley é um integrante, coordenador também do grupo, dos tapetes Ah, sim. contadores. E o Arley fala uma coisa que é muito interessante, né? Que ele diz que ele se descobriu como contador de histórias quando ele começou a pensar histórias para solucionar questões da vida dele ou do momento do mundo. E eu me reconheço nessa questão. Que quando começam a pintar coisas, acontece um problema e eu falo assim, "Ih, parece aquela história. Parece aquele personagem. Isso, nossa. É, e como tem, né? Como tem essas questões. A que história eu vou recorrer? Exato, que história, né? Que história se parece com a história do mundo agora, né? E tem, nossa, tem O muita. Glauber falou que naquela época ele tinha cabelo e era preto. Tinha uma cabeleira preta. Olha só, Glauber. É, E Cadu, nesse sentido, quando que você se sentiu um contador de histórias? Nesse sentido, assim, você falou, não, quando que a história, as histórias entraram? olha, eu acho que foi num dia, eu lembro de uma, eu estava viajando com um grupo, não, eu estava viajando sozinho, não estava nem viajando com um grupo, foi num projeto do Leia Brasil, antigo também, já tinha bastante tempo, e eu fui sozinho, né, não tinha como ir mais gente comigo do grupo, eu estava sozinho, estava contando as histórias com os tapetes, estava me organizando, e aí eu comecei a contar, e me veio muito a uma lembrança de quando eu conheci a Ino Sorce, né? Que é essa grande contadora de histórias. Ela é uma grande mestra. E eu tinha feito uma oficina com ela. E eu contando as histórias, eu comecei me veio um sentimento de, de que aquilo não era só eu sozinho. Aquela palavra que estava comigo, ela já tinha vindo de muitos e muitos outros tempos. Ali estava acontecendo alguma coisa, estava atualizando algo, mas aquela história, ela acontecendo ali, ela era um atravessamento dos tempos. E essa sensação me deu um despertar do tipo, ah, então eu sou um contador de histórias. Que lindo! Que lindo! Então acho que foi ali que eu me senti contador de histórias. E dali em diante, eu acho que é sempre um perguntar a si mesmo sobre o contar, né, de como estar nesse mundo contando histórias, quais são as histórias que a gente tem que contar, para quê, né? Sim, a Rose está aqui na área. Como que é a criação do contar histórias com o
Às vezes você, já aconteceu, você tece primeiro e depois vem a história, ou é escolhida uma história, ou vem também da sua memória. Como que é esse processo de criação? Olha, o processo, assim, vai depender um pouco de cada história, né? Tem histórias que a gente faz a escolha antes, e aí, depois do estudo, de pensar bem sobre essa história, de trabalhar sobre as questões que ela nos traz, né? Nas leituras possíveis que a gente pode fazer naquele momento, a gente vai pensar o planejamento do material e esse material vai ser o nosso cenário para essa história. E aí, consequentemente, depois a gente vai fazer a costura e a confecção, e depois tem o trabalho de lidar com esse material e os ensaios e a preparação para contar ela com aquele material. Mas já tiveram situações em que a gente teve mais assim a ideia antes de algum material e aquilo se encaixou com uma história que apareceu, né? Então assim, puxa, a gente podia trabalhar sobre outros, tipo uma mala. E aí veio uma história da Ana Maria Machado, cabe na mala, por que não trabalhar com ela assim também? Né? E claro que esse processo vem com a seguinte pergunta, que eu acho que é uma pergunta que me acompanha o grupo, né? A Rossana, ah, ela pode também confirmar isso, mas que é a pergunta do tipo, que a pergunta é a seguinte, que materiais essa história vai nos pedir, nos perguntar, né? Que materiais podem vir com tecido com essa história? E aí, é claro, a gente vai começar a abrir mais o leque e o horizonte de possibilidades. Não é só um tapete, mas pode ser um painel, pode ser um avental, pode ser uma caixa de pano. E assim, sem fim, né? É infinito. Rosana, você está aqui online. Eu estava conversando com a Scarlett um pouco antes sobre as arpierias. A gente estava falando sobre elas. Porque a Rossana trouxe as arpierias para os tapetes. Foi ela que introduziu para a gente todas as questões sobre o, a arpieria e o movimento das arpieiras dentro do Chile e do Peru e como que isso nos tocou profundamente. Isso que eu ia perguntar. Os tapetes, vocês se inspiraram nas artilheiras? Teve essa. Não, 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 foi não. assim, não exatamente. O que aconteceu é que o processo com as arpieiras é um processo que a Rossana, ela começou quando ela é peruana, ela voltou ao Peru uma Sim, época e queria desenvolver um projeto lá no Peru, com as arpieiras a partir dessa manifestação, desse movimento. E ela queria contar as histórias peruanas a partir dessa manifestação. Então ela foi em busca de uma associação, encontrou algumas arpieiras, inclusive Maluca Santana e a Maria Gutierrez, que são grandes arpieristas que estão lá na cidade de Lima. São, assim, grandes artistas, mulheres fantásticas. Eu tive assim, a bênção e o prazer de conhecer. A Rossana fez esse enlace entre a gente. E aí, com isso, o que aconteceu é que a gente tem no material do grupo, né, no repertório, no acervo, algumas histórias que foram feitas a partir da arpieria. A Rosana até escreveu aqui o Espelho Mágico e a Agulha Mágica, que são duas histórias que a gente fez juntos, né? Eu estava lá, isso foi em 2007. A gente fez juntos, eu fui na casa delas, e a gente trabalhando no ateliê, eu contando histórias, falando, e elas Que legal! foi muito lindo. Elas duvidaram de mim. Elas ficaram assim, bem assustadas, assim, tipo, o que que esse cara maluco tá falando comigo? Mas no final é só amor. Aí hoje a Catita tá aí, não sei se a Catita ainda tá aí, mas e aí elas estavam falando, tem as arpilheiras também aqui no Brasil, que são por conta das Das barragens. Tem até barragens, um sim. documentário no YouTube. Eu vou assistir Exato. hoje à noite até. Ah, que Tem esse lindo. Sim. documentário.
Acabou que o movimento, muito inspirado nesse movimento, se espalhou por vários outros lugares. Eu já encontrei, por exemplo, as arpieiras feitas na Colômbia. Aqui tem um movimento em Poconé, no Mato Grosso do Sul. Enfim, tem vários lugares. E o quanto que isso é interessante porque tem a ver com aquilo que eu falei. A necessidade humana de poder falar sobre o que está acontecendo, sobre si, Sim. sobre o outro, sobre a sua situação. E às vezes a palavra não cabe só na boca, ela precisa ganhar a dimensão do tecido. A gente precisa abordar, a gente precisa costurar, porque a expressão só da palavra, ela ou às vezes é porque ela está sendo silenciada ou porque ela precisa ganhar essa dimensão do tecido, né? O Glauber está perguntando, Glauber, é porque eu vi hoje de manhã, né? Eu salvei aqui para assistir, mas se você procurar no YouTube Arpilheiras, já vem, é o primeiro vídeo que já vem. Aí tá Arpilheiras e Barragem. E é um documentário de 1h50. Eu vou assistir hoje à noite, assim, Ah, que porque lindo. Eu não assisti ainda. Eu sei que existe o documentário, né? Ó, a eu Rosana, só Mabe assisti e um suas mulheres. pedacinho para dar um gosto. Você Mata não e escreveu Mulheres o nome. Arpilheiras. Arpilheiros que falam das. Então é isso. Ai, obrigada, Rosana. Obrigada. Ah, Ai, a obrigado, Rô. Rosana tem live amanhã, não tem, Rosana? Se eu não me Sim, engano, às 16, com um livro. Aí isso. é pelos tapetes contadores de histórias, né? Não é? Um Isso, livro é o projeto lindo, dela. O projeto verdade. Humanos que Cuentam. Que aí, Humanos que Cuentam, ela vai estar contando amanhã pela Biblioteca Nacional do Peru. Vai contar em Olha que espanhol. legal. E é lindo, é lindo. Eu acho que merece ser visto também, com certeza. Mas isso que você estava falando é muito bacana mesmo isso, porque nesse bordar você também está colocando para fora, está purgando também algo que está dolorido e de uma certa Uhum, forma está materializando, porque tem algo, criou-se um sim, objeto. Não sim, deixa de sim, ser um objeto, aquele bordado é um objeto, criou-se um objeto com aquela purga, isso é sim, é aquela essa coisa que você possibilidade. precisava botar para fora, né? É uma indignação, uma dor que você está precisando colocar para fora também, uma história que você precisa contar. Ou uma denúncia, né, Sim, social, é no caso né? das Às vezes arteiras, né? o quanto que, na verdade, você pode trabalhar a questão da memória. Eu acho que não são só as dores, mas eu acho que melhor até a gente pensar sobre os afetos como um todo, né? O quanto que os afetos, sendo eles todos, né? A gente não fala só de afeto, a gente não fala só de coisa bonitinha, né? A gente fala de afeto, a gente fala de ódio, de raiva, né? Inveja, vingança. Tristeza, revolta, Né? A gente pode né? falar de todos os afetos e o quanto que É talvez o o que te vem, né? processo. É o que Como é afeta que o é? que te chega, né? Sim, é o que chega, é É. o que chega. O que o que te movimenta também. E o quanto que talvez a gente possa também pensar que o trabalho de narrar, né, o de contar as histórias e contar essas histórias que estão associadas às nossas memórias, né, direto ou indiretamente, elas ganhando a dimensão também do bordado, da arte têxtil, ela pode ser uma possibilidade de encarnarmos uma resiliência, Olha, né? Ser um processo resiliente, às vezes de lidar, né? De desatar os nós, como a Rô está escrevendo aqui, verdade. de ou atar nós, né? Ou chegar e produzir esse fecho de cicatrizes, né? Porque quando a gente tem uma cicatriz e que precisa levar pontos, a gente precisa fechar aquela ferida, né? A gente precisa cicatrizar algo, né? E é um tecido também. Então, a Como a pele, então a gente precisa fechar, né? Juntar retalhos.
o quanto que essas metáforas, elas são metáforas e metalinguagens do nosso próprio processo psíquico, individual e social, Sim. né? Eu não estou aqui falando só das questões individuais, eu e comigo mesmo. Não, eu acredito que a gente é a gente no mundo, né? A gente não está É. sozinho nesse mundo. É menos individualidade e mais alteridade, né? Que a gente Aham. é em relação. Essa relação se dá em mundo. Não dá para fazer isso sozinho. E o que você falou agora me lembra uma frase da Penélope Martins. Ela veio aqui no Bike de Histórias e ela fala sempre assim, eu achei muito bonito isso, que ela fala assim, eu existo a partir do outro. Aham, A aham. partir da minha relação com o outro, eu acho muito bonito isso, e é verdade. E às vezes a gente escuta muito um discurso contrário, que tem que tomar um certo cuidado, é o antes só do que mal acompanhado. Uhum, No, sim. no, conflito não é para resolver. Ah, deu um conflito, vou embora. Hum. Próximo. Isso nas amizades, nas relações afetivas. Eu acho, como palhaça, eu acho muito complicado. Sim, Eu acho sim, muito complicado. É um caminho que a gente tem que olhar com mais crítica, eu acho, assim. com certeza. E o quanto que talvez a gente tenha que também parar de se autorresponsabilizar por tudo, né? A gente pode entender também que nós somos produtos, né? Ou então somos a criação social e cultural, né? A gente está sendo produzido também na relação com o coletivo, com a sociedade. A gente não é, né? Eu gosto até de parafrasear a Simone de Beauvoir, né? Quando ela diz que é uma das grandes falas, né? Quando ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, né? Eu acho que também a gente começa a pensar hoje em dia sobre as questões da masculinidade, é que ninguém nasce homem e torna-se homem, né? E esse Sim, sim. tornar-se homem, no meu caso, né, eu posso pensar, não é uma coisa sozinho, é no mundo, em relação com as pessoas. Então a E é no gente é contexto essa do outro. construção. E é no contato, exato. É no encontro com o outro. É. É no Porque vai encontro. dar conflito. Vai dar conflito, isso é normal. Sim. Porque pensa, são universos diferentes, vê o mundo de forma diferente. Então Sim. ter conflito. É assim, posso falar bem honestamente, dá merda, né? Dá merda. É, às vezes dá e às vezes não, né? E é um pouco esse jogo da vida, né? São as ranhuras que estão dentro da gente, às vezes está meio quebrado, às vezes não, a gente tem que colar pedacinho da gente, né? Um pouco esse jogo, né? Esse jogo. É bem por aí, eu acho. Catu, aí eu quero depois perguntar sobre percurso afetivo. Mas você tem um presente aí pra gente? Tenho sim, eu Uma preparei história. aqui uma história. Deixa eu aqui. Como é que a gente está de tempo? Só para eu tentar me administrar. Tem uma meia hora. Na verdade, 25 minutos. Tá, ok. 25 minutos. Então eu vou contar uma Os história que tá. corações estão toda. Ah! Olha, então vamos lá. Deixa eu ver como é que tá aqui a minha distância, porque eu preparei as coisas, só que quando entra aqui nessa telinha pequenininha do Instagram, muda um pouco a configuração. Deixa eu ver aqui. Vocês conseguem me ver? A Aninha do Tricotando Palavras. Linda. Eu vou deixar assim, acho que mais pertinho para eu mostrando as coisas. Pronto. Olha Chegou só. na hora certa. Então tá. Então, vocês estão me vendo e eu escutando bem, então eu vou contar aqui uma história para vocês. Esse material que vou contar, ele não foi feito por mim exatamente, assim, não foi. É uma produção, uma criação coletiva. Foi dentro de uma oficina que eu dei em 2012, em Vila Kennedy.
no Rio de Janeiro. Então, eu quero dar as minhas saudações à Vila Kennedy, a um lugar que eu aprendi muito. Então, o meu olá para a Vila Kennedy. Vou contar para vocês essa história. Ela é sobre uma rainha. Essa rainha é uma rainha que não tinha filhos. E ela era muito triste por conta disso. E tanto ela queria, mas tanto ela queria ter um filho, que ela pedia, 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 chorava, rezava para os céus e para onde mais ela desejava. Tanto que ela foi atendida, e a gente não sabe por quem, mas ela foi atendida e ficou grávida. E 9 meses depois ela deu à luz ao filho dela. Mas quando ele nasceu, todo mundo viu que não era exatamente uma criança. Ele era metade gente e metade serpente. Ele tinha olhos de serpente, dentes de serpente, uma pele de serpente. E se rastejava na cama e todo mundo gritou: que isso, que isso? Tem que matar esse monstro! Mas a rainha pediu: não, de hipótese alguma, eu quero que matem meu filho. Aqui no meu reino, os monstros devem ser colocados na masmorra. E assim foi feito com ele. Foi colocado no alto daquela masmorra. O tempo passou, ele cresceu, e quando ele completou 18 anos, ele já grande, se rastejando, chamou a mãe dele. Ela foi até o alto da torre, encontrou no quarto e ele pediu: mãe, eu quero me casar. Mas meu filho, você não pode se casar, você é uma serpente. Não me importa, eu quero me casar hoje, arranje alguém. Se eu não me casar, eu vou te matar. Mas meu filho, por favor, não faz isso. Eu não quero saber. Vai, anda. Bom, ela era mãe, ela tinha medo do filho, né? A gente sabe que às vezes alguns filhos podem ser muito violentos. E ela não conseguiu enfrentar o filho, pegou algumas moedas de ouro e seguiu pelo caminho, ali no reino, à procura de alguém para casar com ele. Logo ela encontrou numa casa, bateu na porta. No que bateu na porta, ela pediu: olha, alguém na sua casa pode se casar com meu filho? A pessoa que estava ali dentro, um homem, olhou para ela e disse: você está louca? A gente sabe que ele é um monstro. Em hipótese alguma, a gente vai deixar qualquer pessoa dessa casa se casar com seu filho. Ele é um monstro. Na outra casa ela bateu na porta e disseram a mesma coisa: sai daqui, sua louca! E bateu numa outra porta: não, você é uma desvairada! Que ideia louca é essa? Não, não, não! E só negativas, ela só ouvia: não, não, ele é um demônio, sai daqui! E só falavam isso para ela, e ela ficou assustada, andou, e eu vou mostrar para vocês. A única esperança dela era essa casinha. Uma casinha que ficava lá no alto da colina. Olha, ela andou. Foi até lá, bateu na porta. E no que ela bateu na porta, eu vou mostrar para vocês. Só aqui virar um pouco, para vocês verem. Aqui. Dá para ver um pedacinho da casa, né? Ela foi, bateu na porta. E no que bateu na porta, apareceu uma senhora e 3 moças. Todas elas. Olha só. Todas elas estavam ali. E quando viram a rainha, nem tiveram dúvidas. Nossa, logo que viram a rainha, foram gritando: olha só, a rainha está aqui, a rainha está aqui. E ela pediu a mão de uma das suas filhas em casamento com o seu filho. A moça falou: tudo bem, eu tenho 3 filhas. Quem é que quer casar? É claro que a mais velha disse: eu vou.
Ah, eu vou, eu vou, gente, eu vou. Eu vou e você, rainha, um dia, eu vou usar joias, vestidos lindos, eu vou. Bom, ela foi logo seguindo a rainha e elas desceram a colina. Vou mostrar aqui como elas desciam, foram descendo, só que no caminho a rainha seguiu, a moça viu uma casa e nessa casinha estava uma senhora, uma velhinha, que falou: Mocinha, ô mocinha, vem cá, mocinha, me ajuda aqui, me ajuda, mocinha. Ai. Quando a moça olhou para aquela senhora, disse: Sai daqui, sua velha! Ai, não encosta, porque um dia eu vou ser rainha e eu vou acabar com toda a pobreza. Ai, não, sai daqui, sai, sai. E a velhinha foi para sua casa, ficou ali. Bom, a moça seguiu a rainha. Foi até o castelo e quando chegou lá, fizeram uma festa. Colocaram vestido e teve todo o baile. Elas dançaram, comeram, beberam e quando deu meia-noite, blom, blom, todo mundo saiu do salão. A moça ficou sozinha e ela escutou uma voz que vinha lá do alto da torre. Pode vir, pode vir. Ela subiu, viu a porta do quarto entreaberta, entrou e no que ela entrou, a porta se fechou. Paf! No dia seguinte, a rainha foi até o quarto para ver se estava tudo bem com a moça e quando chegou lá, encontrou o príncipe serpente entre ossos, fios de cabelo, sangue. Meu filho, você matou a moça. Eu quero me casar novamente. Mas, meu filho, você não pode fazer isso, você vai matar mais alguém. Não importa, se você não trouxer alguém hoje mesmo, eu devoro você. Bom, a mãe... Você imagina, Scarlett, o que você acha que você faria? O que você faria? O que a colher Nossa, de o pau faria? que você faria, colher de pau? Sério? Jura? A colher de pau ia tratar de resolver a questão. A rainha também. Meu A rainha também tentou tratar da questão. Ela correu e já sabia que lá naquela casinha, lá no alto da colina, tinha uma outra moça, porque era assim, uma casa pobre. Como todas as casas em todos os lugares do mundo, acabam tendo muitas pessoas. E assim, ela entregou, a mãe entregou a sua segunda filha. Pode ir, filha, pode ir. E a moça também, toda orgulhosa. E tudo que acontece uma vez numa história acontece uma segunda vez. Ela desceu o caminho junto com a rainha, passou pela casa da senhora, que chamou: Vem cá, mocinha, me ajuda, mocinha, me ajuda. E ela também disse: Ah, sai daqui, velha, que saco. Ai, ai. Nossa, eu quando for rainha, eu quero todo mundo jovem para sempre. Ai, nossa, que delícia essa vida! E ela seguiu, teve a festa, dançou, comeu. E quando deu meia-noite, as badaladas do sino, blom, blom, blom. Uma voz lá do alto: Pode subir. E ela foi. E lá no alto, a porta se fechou. Plaft. Deus. E no dia seguinte, a mesma cena horripilante. Sangue, lençóis manchados de sangue e ossos. A rainha já não estava acreditando que estava vendo. Por favor, meu filho, por favor, ela disse, por favor, o que é que você está fazendo? E ele falou: Eu quero me casar novamente. Mais alguém essa noite. A rainha nem discutiu com ele. Baixou a cabeça e foi direto até a casa. E agora só tinha uma moça, a caçula. A mãe falou: Tudo bem, minha filha, pode ir, pode ir. E assim ela foi. Mas diferente das suas irmãs, ela caminhava com medo no coração. Tanto que quando ela foi seguindo a rainha e encontrou ali a velhinha,
Ela disse: Senhora, senhora, quer alguma ajuda? Quer alguma ajuda? E a senhora disse: Sim, mocinha, eu vejo que você é diferente daquelas outras moças que estiveram aqui. Eu sei que você vai se casar com o príncipe essa noite. Então, eu vou lhe dar dois conselhos. Dois conselhos. Na noite de núpcias, use 3 vestidos: um branco, um azul e um amarelo. Lembra disso? E toda vez que ele disser para você, tire a sua roupa, você deve dizer, tire a sua primeiro. Dito e feito. Ela agradeceu. E foi exatamente isso que aconteceu quando elas entraram no palácio. Todo mundo armou a festa e a moça pediu, eu quero 3 vestidos para casar. E deram os 3 vestidos. O baile aconteceu, a festa aconteceu, e quando deu meia-noite, as badaladas do sino tocaram, blom, blom, blom. Ela subiu, foi até o quarto do príncipe. E no que ela entrou, encontrou com ele. E ele falou, tire a sua roupa. Ela lembrou do outro conselho da velha. E falou, tire a sua primeiro. E ele falou, você quer? Você quer saber como é uma serpente? Você quer que eu tire minha pele? E ele começou a arrancar a pele dele. E apareceu uma besta terrível. A moça então tirou o seu vestido. Tirou o vestido amarelo. Jogou em cima da pele da serpente. Mas a besta olhou para ela e falou assim, como assim? Você continua vestida? E ela falou, tire a sua roupa primeiro. Eu já mandei, tire a sua roupa. E ela insistiu, tire a sua roupa primeiro. Então, ele foi se debatendo e arrancando aquela pele de besta. Ele gritava e ardia e começou a incendiar a própria pele. E jogou. E surgiu uma criatura toda feita de pedras. A moça tirou o vestido azul. Ele viu o vestido branco e falou, eu já mandei, tire a sua roupa. E ela novamente falou, tire a sua primeiro. E assim ele começou a se debater de um lado para o outro. Pá, 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 pá. E aquela pele de pedra foi se desmanchando. E por trás dela surgiu uma criatura. Um ser humano. Com a pele completamente normal. Assim. Abriu um sorriso e com muito medo olhou para a princesa. E ela, aquela moça, pegou o seu vestido branco, olhou para ele e, confiando no seu olhar, tirou o vestido branco e jogou por cima das peles todas e abraçou aquele ser. Abraçou aquela pessoa e eles se amaram. E se amaram como todas as pessoas no mundo devem se amar. Qual é o nome dessa história, Cadu? O Príncipe Serpente é uma história que eu encontrei, né? O nosso grupo encontrou lá no livro O Ofício do Contador de Histórias, da Ino Sorce e da Gislena Velar Matos. Que lindo! É uma linda história, eu gosto muito. Lindo! E aí esse material, todos os personagens, os bonecos. Obrigado, gente, obrigado. Todo mundo está Lindo! Que escrevendo. lindo! E essa história foi feita lá em Vila Kennedy, né, que fica no subúrbio do Rio de Janeiro, né, na Zona Oeste. E foi feita por um grupo que tinha crianças, tinha adultos, tinha um monte de gente de todas as idades. E foi muito importante ter feito esse trabalho com o pessoal lá de Vila Kennedy.
Foi muito bonito. Que lindo! Hum. Obrigado, gente. Que bonito. Lindo, lindo mesmo, lindo mesmo. E como que a gente falou antes? Sim, verdade, sim, é verdade. Olha, eu não tinha pensado que a gente ia falar sobre isso e olha só, tem a ver, com certeza. Conexão. Muito obrigado, que lindo. Há quanto tempo você está em Curitiba? Porque você era do Rio de Janeiro, está bem de São do Rio, Sim, e você está eu, em Curitiba há quanto tempo? eu tô em Curitiba desde 2000, assim, ficou num processo, mas desde final de 2017, 2018, né? Início de 2018, que eu tô aqui, né? Então já tem uns quantos anos? Tem uns 2 anos e meio, né? Quase três, por aí. Que Você eu tô veio por aqui. conta do doutorado. Não, assim, na verdade, foi por conta do amor. O meu marido, ele é daqui, né? Então, eu Que legal. vim para estar mais próximo dele e naquele momento também eu queria desenvolver um projeto que é o Percursos Afetivos, né? E Você já o estava com essa percurso ideia antes? Você já estava com estava a com a ideia? ideia. Estava com a ideia, e a ideia do Percursos, ela nasce um pouco junto com a ideia de pensar uma outra cidade para desenvolver o projeto, que eu achava difícil de fazê-la no Rio de Janeiro naquele momento. Eu falei assim, não, eu acho que a Curitiba tem mais acolhimento para o projeto. Então, eu juntei várias coisas, né? E aí vim para cá. E com isso comecei o projeto do Percursos Afetivos aqui em Curitiba. Foi assim que eu vim, né? Eu comecei e fiz um primeiro piloto em 2017, em agosto de 2017, e aí em 2018, ao longo do ano todinho, eu fui fazendo todo final do mês uma, uma saída, né? Uma intervenção. Sim. E como que aí você sai sozinho, saía sozinho com a bike? Como era? Era assim, o percurso ele acontece da seguinte forma: a gente combina um horário, né? Marca com, eu faço a divulgação disso. E quem tem interesse em participar, vai com a sua bicicleta ou pega emprestado, né? A gente tinha os parceiros, que eram o pessoal da Bicicletaria Cultural, porque existe um movimento muito forte do cicloativismo aqui em Curitiba. É muito intenso isso aqui. E por conta disso, algumas pessoas às vezes não tinham a bicicleta, pegavam emprestada lá, mas a ideia era essa: tinha um ponto marcado, um horário marcado, as pessoas se encontravam com as suas bicicletas, ou iam na garupa, e às vezes também. E eu estabelecia uma trajetória, né, que é um percurso, e através do percurso a gente ia percorrendo, pedalando, e eu ia contando algumas histórias que tinham uma relação com a paisagem daquele local, né? Poderia ser uma relação com um personagem que eu criava, ou alguma história do local, mas que eu criava a partir dessa paisagem. A paisagem, na verdade, se tornava, de alguma forma, um protagonista também, em alguns momentos. Que bacana. E assim eu fui desenvolvendo, fui criando essas histórias ao longo do ano de 2018, né? De 2017 a 2018, e que tem vários trajetos aqui em Curitiba. Aqui são mais ou menos, eu acho que são 9 percursos aqui na cidade. E fora, aí eu tenho Nove outros rotas? são nove Nove rotas, rotas. isso. Ai, legal, legal. 9 percursos. E cada percurso tem as suas histórias. E também tem os percursos que foram feitos em Ponta Grossa. Tem um que está associado à cidade de Ponta Grossa. Tem um relacionado a Pinhais, que é uma cidade daqui. E tem 2 percursos associados à cidade de Lima, no Peru. São dois que a gente fez ano passado lá em Lima. Que legal.
Então, aí essas histórias de lá, do Centro Histórico de Lima, a paisagem do Centro Histórico de Lima ganhou para mim outros sentidos, né? E para as pessoas que participaram também, acredito eu. Então, com isso, o Percursos, ele é esse projeto. E eu vou contando. Em alguns percursos, o Dag, é, ele também participou comigo, contando algumas histórias. Na maioria eu fiz eles sozinho, né? Eu fui contando sozinho. Mas é isso, eu tenho microfone, vou contando, coloco o alto-falante atrás e vou pedalando. Às vezes a gente para, às vezes não. E que é um pouco essa ideia, né? De estar contando em movimento também. Ai, que legal! Conta em movimento também! Conta em Também, movimento! sim. Ó, o Que Glaucio legal! perguntou que as histórias mudam, se elas mudam no mesmo percurso. Tem percursos que tem mais de uma história, né? São várias histórias. E tem percursos que são, assim, é uma história só que vai sendo contada por todo o trajeto, né? Uma história só. Mas Uma história só. Em alguns casos, em alguns casos. ela dura até todo o trajeto ou ela termina e você vai recontando? Ela dura todo o trajeto, é uma novela, na verdade. Delícia! Que delícia! Eu É. queria ir na minha parte atrás! Ah, sim. Que delícia! Eu desejo muito voltar, assim. E o percurso já acabou me levando para academia, para a universidade, para fazer Isso aí eu ia te perguntar. Que aí você está o... fazendo o doutorado em geografia. isso. Geografia humana. Como que é isso e a relação com as histórias? Como que En- é essa Foi, relação? foi assim, foi um convite, na verdade, que aconteceu. Eu estava fazendo o primeiro percursos afetivos aqui em Curitiba e uma pessoa viu e falou assim: Meu Deus, isso tem tudo a ver com cartografia afetiva. Vai lá no laboratório lá da UFPR para descobrir um pouco sobre isso. Acho que tem tudo a ver com você. Eu falei assim, meu Deus, o que é cartografia afetiva? Eu não tenho a menor ideia do que seja isso. E, bom, acabei indo e me encantei pelo laboratório, né? Que é o LATECRE, que é um laboratório dentro da universidade, da UFPR, está relacionado com a pós-graduação, com a graduação dentro da geografia, está relacionado a uma geografia cultural, humanista, enfim, que vai falar sobre arte também e manifestações culturais. E tem tudo a ver com o que eu faço, né? Porque eu estou querendo pensar a cidade, esse contador de histórias na cidade, né? Que Sim, histórias são essas? Que paisagens, essas paisagens urbanas, que histórias elas podem contar também? Enfim, venho repensando muito disso, né? São essas questões que eu tenho tido. E, bom, encontrei ali essa interlocução que me pareceu muito interessante. Aí acabou que no meio disso surgiu a possibilidade de fazer o mestrado e eu falei assim, nossa, acho que eu vou fazer o mestrado para me aprofundar mais nesses estudos e ver essa possibilidade também, né, ver o quanto que arte e geografia podem se relacionar a partir da perspectiva de um artista, né? Eu sim. não sou geógrafo de graduação, né, mas me sinto muito acolhido pela geografia nesse sentido, de fazer uma relação muito propositiva de pensar arte e geografia, né? De uma geografia com arte, né? Então, estou ali, a minha pesquisa acabou virando doutorado, né? Que aí, no meio dessa história toda fui me passaram para fazer o doutorado na qualificação, foi uma loucura. Uma loucura muito boa, na verdade. Levei um susto na hora. Cadu, a live tá para encerrar em 23 segundos. A gente pode só Uau! voltar para fechar, para se despedir Sim, tá bom. tranquilamente. Tá Não, certo. Tá bom. o que que Tá foi isso? bom. Tá bom, Aí a fazemos gente isso. A gente já volta, então. Até daqui a pouco, então. já voltamos.